O senador Esperidião Amin comentou da tribuna a aprovação do novo corregedor do Conselho Nacional de Justiça, observando que o órgão que pode controlar a conduta de membros do Judiciário não pode exercer esse controle sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O senador expôs: a corregedoria do CNJ não tem atuação sobre o Supremo Tribunal Federal. Não sei se todos os advogados aqui presentes sabem disso. Em 2004, ficou estabelecido que ela não tem atuação sobre o STF, portanto, só nos outros tribunais superiores e na justiça brasileira em geral. Esperidião Amin lembrou: o Supremo tem monocraticamente ou às vezes colegiadamente em turma recompensado. O Supremo tem recompensado praticantes de atos de corrupção sem que os atos de corrupção de que foram acusados tenham sido desmentidos. Pelo contrário, o exemplo mais recente é que na semana passada, ecoou nesta semana, a Justiça de Nova York convalidou uma multa a um dos depredadores da Petrobras por corrupção de 221 milhões de dólares. Predadores que aqui no Brasil estão tendo anistia das suas multas e estão tendo anulados os processos que os levaram a serem condenados. Vou repetir: a Petrobras foi condenada a pagar multas por corrupção à vida, prejudicando os acionistas. As empresas que praticaram corrupção estão sendo multadas ou apenadas nos Estados Unidos. E aqui só tem decisão revogando as multas e absolvendo o condenado sem esclarecer se o objeto da sua condenação foi ou não forjado. Pelo contrário, passa batido. O senador comparou com a atuação do CNJ. Recentemente foi usada a mão pesada sobre juízes que atuaram na Lava Jato. Ele prosseguiu: então, o rigor com que a corregedoria tem agido discrepa em relação às decisões que estão escandalizando a sociedade brasileira, porque não se trata de revogar, de dizer que não houve roubo. É apenas uma questão processual. O fato aconteceu. Tanto é que a Justiça Internacional considera e convalida o crime praticado e, com isso, penaliza agentes brasileiros. Esperidião Amin conclamou os colegas a uma reflexão sobre suas obrigações e deveres legais, dizendo: o fato de hoje estarmos deliberando aqui pelo provimento do cargo de corregedor do CNJ me faz trazer aqui presente o seguinte: o corregedor do STF é o Senado. Vou falar um pouquinho mais alto: é o Senado. É o Senado. E isto, no mínimo, deve servir para uma reflexão quando cada um de nós for aprovar o nome do ministro Campbell. Ele merece a aprovação, mas sabendo que nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio institucional. O senador pediu que fosse incorporado ao seu pronunciamento o editorial de um jornal da velha imprensa intitulado A Ética Elástica do Judiciário, que questiona duramente a conduta de membros da Suprema Corte. Esperidião disse: é um texto muito rico, fundamentado em fatos e não em fakes, e que nos deve levar a uma reflexão responsável sobre este momento de desequilíbrio institucional que nós estamos vivendo na sociedade brasileira e que às vezes não enxergamos, outras vezes não achamos conveniente debater. Esperidião Amin propôs uma reflexão: se cabe processar o jornal por ter ofendido alguém, ou se cabe que nós façamos jus às responsabilidades plenas que temos. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida
e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência mais uma vez, com muita satisfação, senhoras e senhores senadores. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, nós apreciamos a indicação do nome do ministro Mauro Campbell para ser o novo corregedor do CNJ. Eu gostaria de repisar o que eu coloquei, com o maior respeito à Sua Excelência, que certamente será aprovado aqui no Senado com a mesma e elástica votação da CCJ. Mas eu vou repetir aqui que a função que o ministro Mauro Campbell vai exercer, e certamente o fará para honrar a sua própria biografia, não tenho dúvida quanto a isso, ela acusa o Senado. Porque a corregedoria do CNJ não tem atuação sobre o Supremo Tribunal Federal. Não sei se todos os advogados aqui presentes sabem disso. Em 2004, ficou estabelecido que ela não tem atuação sobre o STF. Portanto, só nos outros tribunais superiores e na justiça brasileira em geral. E eu fiz uma comparação popular. O Supremo tem monocraticamente, ou às vezes colegiadamente, em turma, recompensado, o Supremo tem recompensado praticantes de atos de corrupção, sem que os atos de corrupção de que foram acusados tenham sido desmentidos. Pelo contrário. O exemplo mais recente é que na semana passada, ecoou nesta semana, a Justiça de Nova York convalidou uma multa a um dos depredadores da Petrobras, por corrupção, de 221 milhões de dólares. Predadores que aqui no Brasil estão tendo anistia das suas multas e estão tendo anulados os processos que os levaram a serem condenados. Vou repetir. A Petrobras foi condenada a pagar multas
por corrupção à vida, prejudicando os acionistas. As empresas que praticaram a corrupção estão sendo multadas ou apenadas nos Estados Unidos, e aqui já tem decisão revogando as multas e absolvendo o condenado sem esclarecer se o objeto da sua condenação foi ou não forjado. Pelo contrário, passa batido. Então, na corregedoria do CNJ, eu mesmo usei essa expressão. Recentemente foi usada mão pesada sobre juízes que atuaram na Lava Jato. O próprio presidente Barroso tenha se manifestado contra esta penalidade que, afinal, o CNJ e a Corregedoria, por iniciativa da Corregedoria, o CNJ propôs. O ministro Barroso chegou a dizer: esta moça, portanto, tratava-se de uma juíza, eu não vou dizer o nome, esta moça não merece isso. O presidente do STF disse isso. Mas, na votação do colegiado, a pena foi imposta. Então, o rigor com que a Corregedoria tem agido discrepa em relação às decisões que estão escandalizando a sociedade brasileira. Porque não se trata de revogar, de dizer que não houve roubo, senador Cleitinho. É apenas uma questão processual. O fato aconteceu, tanto é que a Justiça Internacional considera e convalida o crime praticado. E, com isso, penaliza agentes brasileiros, no caso Petrobras, que já foi penalizada pelo próprio roubo. Mas como as ações são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York, é a empresa que sofre também a sanção. Então, o fato de hoje estarmos deliberando aqui pelo provimento do cargo de corregedor do CNJ me faz trazer aqui presente o seguinte: o corregedor do STF, senador Cleitinho, é o Senado. Vou falar um pouquinho mais alto, é o Senado. É o Senado. E isto, no mínimo, deve servir para uma reflexão quando cada um de nós for aprovar o nome do ministro Campbell, e ele o merece, a aprovação, mas sabendo que nós estamos vivendo um momento de desequilíbrio institucional. E, finalmente, eu quero incorporar ao meu pronunciamento o editorial, se é assim que eu posso dizer, do jornal Estado de São Paulo, de domingo passado. Na sua página A3, eu não vou ler, mas peço que seja incorporado ao meu pronunciamento o jornal apresenta como notas e informações, mas isso para nós que somos leitores chamamos de editorial, que fala sobre a ética elástica do judiciário. É um texto muito rico, fundamentado em fatos e não em fakes, e que nos deve levar a uma reflexão responsável sobre este momento de desequilíbrio institucional que nós estamos vivendo na sociedade brasileira, e às vezes não enxergamos, outras vezes não achamos conveniente debater, mas eu quero que faça parte do meu pronunciamento para quem não leu ainda, fazer uma reflexão, se cabe processar o jornal, né, por ter ofendido alguém, ou se cabe
que nós façamos jus às responsabilidades plenas que temos. Muito obrigado. Obrigado. Presidente, isso, interrompa o seu telefonema só para que eu possa publicamente cumprimentá-lo pelo seu aniversário. Fiz questão de me inscrever com o número 11, porque 47, 4 mais 7 dá 11. Foi em sua homenagem, meu filho. O senhor pensou que fosse por causa do meu partido, né? Obrigado. Também. E quero cumprimentar o nosso querido Irã, que ali a ética, a estética e também a luminosidade, porque faz gente enxergar o que nunca tinha enxergado antes, inclusive no Senado, com mais de 15 intervenções bem-sucedidas. E a grande expectativa sobre o que vai acontecer quando o Cajuru nasce e enxergar o que nunca enxergou. Aí pode haver uma revolução. Quero cumprimentar ambos os nossos sabatinados, ministros, e cumprimentar todas as autoridades aqui presentes por uma questão de corporativismo ao conselheiro do CNJ, Bandeira de Melo. Todos se considerem, portanto, abrangidos aqui na minha fala. Eu gostaria de fazer objetivamente ao nosso ministro Antônio de Matos Gonçalves uma indagação genérica. São muitos os murmúrios de conflitos de entendimento entre o Supremo Tribunal Federal e decisões da Justiça do Trabalho. Não vou me estender aqui em exemplificações, mas eu queria uma opinião sua sobre a pacificação ou a redução desses conflitos, eu não diria nem conflitos, mas de controvérsias que são públicas, algumas delas inclusive abordadas pelo senador Flávio Bolsonaro. Ao ministro Mário Campbell, eu vou me estender um pouquinho mais nas circunstâncias. Quero dizer que eu nem votei ainda, mas o senhor pode computar, ou não? O voto do Irã como sendo o meu. Se o senhor confia nele, então eu prometi que eu ia dizer isso como prêmio pelo seu aniversário. Considere-se votado pelo Irã. Mas gostaria de fazer aqui um breve resumo. Quando tivemos a oportunidade de conversar rapidamente, eu acho que o déficit constitucional e institucional do Brasil passa pela impossibilidade de o CNJ interferir, eu vou usar esse verbo, em decisões do Supremo, tanto de hermenêutica quanto administrativas. Eu vou dar um exemplo concreto. Lei das estatais. Ela não fez mal ao Brasil, ela fez bem. A crônica policial mostra. Toda a crônica policial mostra. De 2016 a 2023, com vigência plena, ela tirou das páginas policiais as estatais do Brasil. É um fato midiático e irreprochável. Uma decisão monocrática, no dia 15 de março de 2023, abriu a porteira. Ao contrário do que se supõe, a súmula 52 do Supremo não conseguiu produzir decisões colegiadas em 90 dias. 14 meses depois, preenchidos cargos, 500... A porteira significa 587 cargos preenchidos ou preenchíveis
sem acatar o que está na lei das estatais. 587 cargos. 14 meses depois, o Supremo, colegiado, considera que a lei era constitucional, contrariando, portanto, a liminar monocrática, que produziu efeitos. E duas singularidades posteriores ao julgamento. Primeiro, quem está ocupando o cargo fica. Portanto, ressalvados os destaques ocorridos ao abrigo de uma monocrática. E um ministro do Supremo criticou a decisão do colegiado. Não foi um político. Foi um ministro do Supremo. Vou abdicar de dizer o nome. Criticou a decisão do Supremo. Então, eu queria lhe dizer que o senhor tem uma dupla responsabilidade a assumir. Tem experiência, tem conhecimento, tem conduta, mas a corregedoria do CNJ tomou algumas decisões que deixaram a sociedade preocupada. Usou mão pesada contra juízes. Se for necessário, na réplica eu dou o nome. Usou mão pesada contra juízes que participaram do combate à corrupção. Usou mão pesada. Até porque aí eu estou copiando uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que se manifestou a respeito antes que a punição fosse concretizada. A juíza, inclusive, ele se referiu àquela moça. Eu tenho bem em mente a frase. Então, isso não pode servir de licença para usar, vamos dizer, de condescendência com transgressões. A corregedoria tem um papel muito importante. Eu lamento que em 2004 ela tenha perdido o seu alcance em relação a decisões que trazem consequência política, social, jurídica e de confiança na sociedade brasileira muito sérias. Muito sérias, muito graves. E as pesquisas de opinião estão aí para mostrar. O conceito internacional de agências abalizadas sobre a impunidade e a corrupção no Brasil estão aí para mostrar. Então, eu quero lhe desejar sinceramente que toda essa experiência, toda essa conduta que consagra a sua vida profissional e pessoal e pública, lhe ajude a cumprir. Eu tenho um tempinho, eu ganhei esta plaquinha do senador Tasso Gereissati, grande amigo. Costumo dizer que ele pensa que é inglês, mas ele é primo. Ele é descendente de libaneses. Né? O Flávio Bolsonaro jamais acreditaria nisso. Isto aqui eu li para ele quando da reforma da Previdência, quando eu fiz um apelo para que nós dessemos uma solução justa para os mineiros de subsolo. Eu estava sentado aqui e ele estava sentado aí porque ele era o relator da Previdência. Estava exatamente nessa cadeira. Eu usei essa expressão, este pensamento, e ele mandou fazer isso aqui, ficou com um para ele e outro me deu de presente. É do livro Sandálias do Pescador, 1970, um livro profético, porque o Morris Veste cantou a pedra que íamos ter um papa de nome Kirill. Aconteceu o Carol. Seria ucraniano, foi polonês.
e ia acabar com a União Soviética. Nisso ele acertou. Portanto, é um livro profético. Kirill Carol. Então, fico feliz, porque só vou repetir o que está na página 182. Nenhum homem permanece imutável após a experiência do poder. Alguns são pervertidos ao ponto da tirania, outros pela corrupção da lisonja e da autoindulgência. Essa última é muito perigosa. Eu não fiz mais, mas ninguém fez. Muito poucos são os que atingem a sabedoria pela têmpera da sua compreensão das consequências dos atos que praticam. Peço de coração que o senhor seja iluminado pelos mesmos valores que procurou respeitar ao longo da sua vida. Parabéns, meu guru, meu guia espiritual. Estou aqui na Pois é, eu vou para a gente tentar fazer perguntas e respostas ou ponderações e colocações. Eu vou conceder a palavra para os horas sabatinados aqui. Primeiro para o doutor Antônio de Matos Gonçalves.